Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mais uma vez, amor em mim, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, que alegria este dia de adoração a Jesus aqui na Canção Nova, nessa grande véspera da festa solene ao coração de Jesus. Muito providencial. Passamos o dia inteiro meditando, rezando, e você que chegou agora para a missa pode colher o coroamento do dia, para, durante a celebração, experimentar dele a orientação norte para a nossa vida. Hoje o dia inteiro foi guiado através de um fio, uma palavra, um título que serviu para costurar as temáticas do dia. E o título do dia é Jesus, o Mestre do Coração. É mestre. E a palavra de Deus hoje na liturgia nos ajuda com muita beleza. É um guia extraordinário para entendermos o quanto Jesus é nosso mestre. Veja que coisa linda nessa primeira leitura, esse texto da segunda carta a Timóteo, que diz assim: merece fé essa palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele, porém, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Encontramos aqui nesse texto a revelação de que nosso Deus, nosso Mestre, é fiel. Essa característica linda do coração de Jesus. Eu sou suspeito de falar. A minha comunidade se chama Coração Fiel. E quando eu apresento a minha comunidade, dizendo eu sou da comunidade de Coração Fiel, eu já faço um adendo.
Olha, o fiel do coração não é por causa do nosso coração, não, é por causa do coração dele. O coração dele é fiel. Nós temos um coração infiel, mas em processo de fidelização. Cada dia que passa, cada momento nos esforçamos para assumir essa fidelidade que é própria de Jesus, é própria do Senhor. Então é importante que nós hoje, ao ouvirmos durante o dia falar sobre Jesus, que é nosso mestre, precisamos nos perguntar, afinal de contas, quem é o meu mestre? Quem é, no fundo, o meu mestre? E há momentos na vida em que nós precisamos ser muito sinceros, sempre, mas de modo particular, quando perguntamos sobre algo tão íntimo como nós mesmos. Quem é o meu mestre? Mas eu fui atrás da definição da palavra mestre. No nosso dicionário diz assim que mestre é um professor de grande saber. Um professor que tem boa fama, tem bom conteúdo. Ele é perito. O mestre é um perito ou uma pessoa versada em qualquer arte, ciência. É uma pessoa graduada. Isso aqui não se aplica a Jesus, porque ele não é só perito, ele é Deus. Ele é o Senhor, é o grande especialista. Uma pessoa que tem um problema numa geladeira, não leva a geladeira na oficina de carro. Né? Se a sua geladeira não está bem, você precisa levá-la a alguém especialista nessa área. E quando somos nós que precisamos de ajustes, precisamos ir àquele que é perito em humanidade, que é especialista, que entende da gente. Esse alguém é Jesus. E nós encontramos, inclusive, na medicina, né, que vão se especializando, né? Antigamente, inclusive, interessante, os jovens concluíam a faculdade e os pais ficavam felizes quando participavam da colação de grau. E até hoje fica feliz, só porque quando termina a colação de grau, ao invés do filho dizer assim, então agora já vou começar a exercer a profissão, ele fala, não, agora eu vou especializar. Depois que termina a faculdade, vai se especializar. E vão se especializando mais e mais e mais e mais. Eu conheci agora, por exemplo, recentemente, um sacerdote jesuíta da mesma congregação do Papa Francisco, lá em Roma, que é especialista nos astros celestes. Ele me levou para conhecer um lugar no Vaticano, onde se cuida exatamente da observação dos astros celestes. E ali havia uma vitrine com vários meteoritos que enviaram para o Papa. Meteoritos que caíram em várias partes do mundo, e eles enviam para o Papa, e o Papa então tem ali no Vaticano esse grupo de padres cientistas, que fazem observação dos astros celestes. E esse padre explicando para mim o trabalho dele, um trabalho árduo. Veja só, um padre que se especializou nessa área. Nós encontramos hoje na nossa sociedade pessoas que são mestres em várias áreas. Mas nós estamos diante de alguém, Jesus, que é um mestre sui generis. Ele é um mestre que assume em si o conhecimento absoluto de tudo. E aí é importante perguntarmos, Jesus é o meu mestre? Para muita gente, Jesus é o Salvador. Mas nem sempre Jesus é o mestre, é o Senhor. É como aquela pessoa que fala assim, Jesus, eu vou agora tomar uma decisão na minha vida, vem comigo. O Senhor fica aqui do meu lado, caladinho, e eu decido. Jesus, vamos viajar comigo. O Senhor senta aqui do lado e eu dirijo. Eu decido quando virar à direita, quando virar à esquerda, e o Senhor só fica aqui do meu lado quietinho. Tem gente que encara a presença de Jesus. Tem gente que encara a companhia de Jesus apenas como um companheiro. E é preciso assumir Jesus como o nosso mestre. Exatamente porque ele tem essa característica. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é merecedor da nossa confiança. É o mestre do meu coração, Jesus? Ele tem autoridade. E se ele tem autoridade, ele merece a nossa obediência. Jesus é o mestre do coração porque ele soube obedecer. A palavra obediência vem do latim ob audire,
ob udire, mas colocam um a, ob audire, que significa escutar com atenção. Eu vou até aprimorar um pouco essa definição, dizer que obedecer é escutar com o coração. Obedecer não é só fazer o que foi mandado. Cumprir uma ordem dada é o papel de qualquer empregado. Mas diante de Jesus, nosso mestre, não basta só fazer o que ele pede. É preciso querer o que ele quer. Repete comigo: Senhor Jesus, conceda-me a graça de querer o que o Senhor quer. A partir do momento que você começar a querer o que Jesus quer, aí sim você estará deixando Jesus ser o seu mestre, porque você terá entendido o verdadeiro sentido da obediência. Jesus é o mestre porque ele obedeceu ao Pai, obedeceu em tudo, até a morte e morte de cruz. Interessante, se você tomar o capítulo 14 do profeta Isaías, você vai encontrar ali um trecho que traz para nós o desabafo de Satanás. Vocês sabem que Satanás era um anjo, é um anjo, mas foi criado como anjo de luz. E ele se revoltou contra Deus. E o texto da revolta de Satanás contra Deus está no capítulo 14 de Isaías, quando ele fala assim: eu subirei, eu resolverei. E há pessoas que têm essa ousadia. Talvez por causa da situação da vida, talvez por causa de alguns estudos a mais, talvez até por causa de uma conta bancária gorda. A pessoa se acha capaz de resolver tudo. Mas existem situações que não são passíveis de resolução com o nosso esforço humano. É preciso um socorro extra, o socorro que vem do céu. Muitas pessoas precisam passar por isso para admitir Jesus como de fato o mestre. Eu quero desejar uma coisa para você. Desejo que você não tenha que quebrar a cara para entender isso. Tem gente que só entendeu o quanto Jesus deve ser o nosso mestre depois que está com a cara quebrada. Depois que já fez de tudo e não encontra mais nenhuma saída, aí ele recorre a Deus. O grande problema é que muita gente nessa hora recorre a Deus das formas mais estranhas possíveis. É aquela pessoa que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. A primeira porta que abrir, ela entra. Nós precisamos então assumir na nossa vida essa postura de filhos obedientes. Veja que interessante no Evangelho. No texto do Evangelho encontramos Jesus que dá uma resposta. Ao perguntar qual é de fato o maior mandamento, a resposta que nós ouvimos no Evangelho é essa: ouve, ó Israel. Interessante, o maior mandamento não começa com o verbo amar. Percebe que coisa interessante? O primeiro grande mandamento, segundo a palavra do Evangelho de hoje, não começa com o verbo amar. Amarás o Senhor teu Deus. O primeiro grande mandamento não começa com o verbo amar. O primeiro grande mandamento começa com ouve. Em hebraico, Shema, Israel. Escuta, Israel. Porque toda a graça, todo o privilégio de poder seguir Jesus como mestre, começa com o treinamento do ouvido. Saber ouvir. Aliás, gente, é tão sério isso que na Bíblia está bem explícito. Veja, por exemplo, o que aconteceu lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Vocês sabem a história, era mais ou menos uma hora dessa, sim. Estava lá Eva passeando no jardim do paraíso. De bem com a vida, andando por entre as árvores do pomar, ao lado de um lago. Vocês não foram lá, mas lá é bonito. Tem um lago assim bonito lá no jardim, né? E Eva caminhando, e todo o pomar, todo o jardim do paraíso estava liberado para Eva, exceto uma árvore. A árvore do bem e do mal, diz o texto sagrado. E Deus deixou bem claro que do fruto daquela árvore, Eva não podia comer. Pois bem, Eva, passeando despreocupadamente pelo jardim do paraíso, se aproxima da tal árvore. E quando ela passa perto da árvore, o que acontece? O demônio, em forma de serpente, segundo o texto bíblico,
conversa com Eva. Eu imagino até que o demônio assoviou. Eu não dou conta de assoviar. Alguém me ajuda aí, como é que é? Esse aí mesmo. Você estava lá? Foi desse jeito. Foi desse jeito. E quando o demônio chama por Eva, e atenção, o demônio chama a atenção de Eva através do ouvido. E se você pegar o texto, vai perceber que o pecado de Eva não se concretizou efetivamente quando ela come do fruto proibido. O fruto que era uma... Eu já li a Bíblia de frente para trás, não vi que é maçã. Para mim, era um abacaxi, daqueles que deixam espinho na língua. Porque deu tanto problema que não está escrito que é maçã, é o fruto proibido. Tudo começou não quando Eva come do fruto, mas quando Eva dá ouvido. Dá ouvidos ao tentador. E a partir do momento que ela escuta a voz do tentador, ela entra em diálogo. Entrar em diálogo com o tentador é batalha perdida. Anos mais tarde, uma outra mulher, passeando pelo jardim da oração, no fim da tarde, no seu quarto, escuta a voz de outro anjo. O anjo que saúda esta jovem dizendo: ave cheia de graça. Da mesma forma que Eva se tornou aquela que trouxe a desgraça para o mundo, ouvindo o anjo mau, Maria se torna a mãe intercessora, podemos até arriscar já dizer corredentora, ao ouvir a voz de um outro anjo, o anjo bom. Interessante que o arcanjo Gabriel, quando saúda Maria, nós ouvimos na nossa tradução saudá-la com a expressão ave. Ave é o contrário de Eva. Ave, se você ler ave ao contrário, é Eva. Maria é o contrário de Eva. Ela escuta o anjo. A salvação começa pelo ouvir. E a partir do momento que a saudação do anjo chegou aos ouvidos de Maria, portanto, é muito importante estarmos atentos. Escutar. Escutar. Ouve, Israel. Escuta, Israel. Muito importante um filho que sabe dar ouvidos ao conselho do pai. Tenho certeza que você se lembra até hoje dos conselhos do seu pai, da sua mãe. Por exemplo, conselho de mãe. Quem lembra aí conselho de mãe? Quais são os conselhos de mãe que você... Fala para mim, o que você lembra que a sua mãe dizia para você? Conselho. Não chega tarde. Que bonito. Entregue o leme do seu barco para Jesus. Bonito, sua mãe deu um conselho santo. Aqueles conselhos mais comuns da mãe, né? Menino, obedeça os mais velhos. Pede a bênção. Não faça nada de que você não venha se arrepender no futuro. Boa essa aqui. A minha mãe dizia assim para mim: não corre que é pior. Vocês já entenderam, né? Se correr é pior. Quando eu fazia arte, porque eu sempre fui artista. Hoje eu tento fazer outra arte. Viu, biscoito? Eu sempre fui artista. E quando eu queria fugir da hora do arroxo, ela dizia: não foge que é pior. Guardar os conselhos que nós ouvimos. Quantos conselhos Deus tem para nos dar nesse tempo? Esse tempo que nós chamamos do ano extraordinário da misericórdia. Nós estamos no jubileu da misericórdia. Que lindo, gente, o Papa Francisco ter tido essa linda inspiração. E o jubileu próximo, que deveria ser em 2025, ele antecipa, ele faz um jubileu extraordinário e chama o jubileu da misericórdia. E em vários lugares do mundo, nas nossas dioceses, a catedral tem a Porta Santa, podemos atravessar a Porta Santa. Que bonito, o jubileu da misericórdia que tem conselhos próprios. Jesus é mestre do nosso coração e nos dá conselhos neste ano da misericórdia. Um dos conselhos, por exemplo, que o Papa enfatiza muito, e toda pessoa que é devota do coração de Jesus, que assume o coração de Jesus como mestre da sua vida, entende que esse ano da misericórdia é como se nós pudéssemos chamá-lo de ano do coração de Jesus. Porque a misericórdia brota do coração de Jesus.
A misericórdia, quando nós rezamos, né? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A fonte da misericórdia é o coração de Jesus. Então podemos dizer assim, arriscando, né? Que a fonte do ano da misericórdia é o coração de Jesus. Esse ano, podemos chamá-lo de ano do coração de Jesus, porque o Papa o chamou de jubileu extraordinário da misericórdia. E dentro da dinâmica da misericórdia, ele nos aconselha seguir as obras de misericórdia. Quantas são as 14 obras de misericórdia? Parabéns, vocês sabem, já sabiam. Que beleza. Todo mundo sabe que as 14 obras de misericórdia são 14. 7 obras de misericórdia materiais, 7 obras de misericórdia espirituais. As 7 obras de misericórdia materiais: dar de comer a quem tem fome. Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Interessante que a palavra de Deus fala assim que nenhum copo de água oferecido com generosidade ficará sem recompensa. Deus promete recompensar os generosos. Quem é generoso recebe muito do céu. Interessante ver, por exemplo, uma pessoa que ajuda a Canção Nova a manter esse sistema. Não é brincadeira colocar 24 horas por dia para funcionar todo um sistema de comunicação para o Evangelho. É uma linda aventura. Eu venho de uma comunidade que está no mesmo barco. Então, quando eu vejo a Canção Nova pedindo, eu falo, meu Deus do céu, é difícil mesmo. Quando nós começamos nossa comunidade e adquirimos nossa rádio, eu conversando com o Padre Jonas por telefone, ele falou assim, puxa vida, então vocês conseguiram uma rádio mesmo. Prepare-se. E é profeta mesmo, né? Meu Deus, que aventura hoje, vendo o desafio que é evangelizar sem o apoio das pessoas. Graças a Deus temos o apoio de tanta gente, tantos irmãos. A pessoa que é generosa, que ajuda. Pessoa que não tem a mão de vaca. Conhece a pessoa que é mão de vaca? Conhece a expressão? Canguinha, mão de vaca. Aquela pessoa quando vai dizer tchau, fala assim, tchau. Né? A pessoa generosa, ela, antes de ser generosa, ela compreendeu o quanto Deus foi generoso com ela. Obra de misericórdia, dá de comer e dá de beber. O Senhor te dá de respirar a cada dia. Já pensou se nós tivéssemos de pagar imposto pelo ar que respiramos? Deus é Pai. Aí que a coisa estava preta mesmo. Deus nos concede o dom da vida. Hoje de manhã, quando você acordou, imagine se amanhã você acordar morto. Deus me livre, Padre, não vou acordar. Isso mesmo, não acorda, nem acorda. O dom da vida, que Deus nos concede por sua generosidade. Uma pessoa foi falar com alguém que fez uma doação muito gorda para uma comunidade, não vou dizer qual, e falou assim, você tem vergonha não doar isso tudo para a igreja, para os padres? Você tem noção de quanto custa isso que você doou? E a pessoa respondeu assim, você tem noção de quanto custa a paz que eu sinto hoje? Você tem noção de quanto custa a saúde da minha filha, que era depressiva há mais de 10 anos e agora está bem? Se eu tivesse 4 vezes mais eu doava. Por isso, uma das obras de misericórdia, nesse contexto, é ser generoso. Diga para quem está do seu lado, não seja mão de vaca. Vocês entenderam o que é mão de vaca, né? Quem estiver assistindo a Canção Nova em outros países aí, traduz para os irmãos aí depois, o que é mão de vaca. Pessoa que é mão fechada. Vestir os nus. Obra de misericórdia, vestir os nus. Se bem que tem alguns nus que não aceitam ser vestidos, mas tudo bem. Vestir os nus. Visitar os doentes. É uma obra de misericórdia. Esse ano. Olha só, Jesus, mestre do coração, dando para nós orientações. Mas atenção, gente. Se você for visitar o doente, saiba fazer a visita. Pelo amor de Deus, não faz igual alguma pessoa que chega lá e vê a pessoa na cama, né, no hospital. Aí fala, o que você tem? Ah, eu tive assim, cirurgia assim. Nossa, eu conheci uma mulher que morreu assim. Ou então você vê a pessoa um pouco assim, cor de papel, fala assim, nossa, você está mal, hein?
Então tem que saber fazer visita. Não, eu estou aqui porque eu vim fazer uma obra de misericórdia. Então tem que saber fazer obra de misericórdia. Padre, eu tenho que mentir? Não, você tem que dar esperança. Dê esperança. Diz a verdade. Diz sempre a verdade, mas com caridade. A pessoa está mal, está nas outras, esperando, talvez falta só a bênção do sacerdote para morrer. Não vai lá falar que já acabou tudo. Fala, olha, se Jesus te chamar, esteja preparado. Agora mesmo, esses dias, eu fui acompanhar uma pessoa, faltava algumas horas para ela partir dessa vida. Ela recebeu os sacramentos, a família toda ao redor. Oramos juntos. E eu falei, se Jesus chamar, este senhor está pronto. Olha que coisa linda. Então, fazer a visita e levar esperança. Visitar os presos. Acolher os peregrinos. Enterrar os mortos. Tem gente que nem gosta de velório. Eu conheço pela cara quem não gosta de velório. Se eu fosse você, eu ia acostumando, porque pelo menos no seu você vai. Te garanto. Nem que seja obrigado, você vai. Gente que nem gosta de cemitério. Eu sempre digo, gente, se eu fosse você, eu já ia no cemitério da sua cidade, fazer amizade com os vizinhos. Já vai acostumando. Obra de misericórdia espiritual, dar bom conselho. Os meios de comunicação fazem essa obra de misericórdia, porque evangelizam dando bons conselhos. Corrigir os que erram. É uma obra de misericórdia. Ensinar os ignorantes. Essa obra de misericórdia eu gosto muito. A 4ª obra de misericórdia espiritual diz assim: suportar com paciência as fraquezas do próximo. Por acaso, você já viu falar de pessoas chatas? Sim, talvez você já ouviu falar no outro país, no outro mundo, né? Sabe aquela pessoa chata? É uma fraqueza dela. A fraqueza dela é ser chata. Suportar as pessoas chatas é uma obra de misericórdia, desde que você não as ofenda. Suportar com paciência as fraquezas dos outros. A obra de misericórdia. Pode lembrar isso aqui, viu? É a 4ª obra de misericórdia espiritual. Eu sei de muita gente que vive isso sem saber. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. Para antes de casar, era tudo diferente. Meu marido, ele passava perfume. Quando a gente namorava, ele vinha com a roupa bonita. Agora, padre, descobri que depois de casado, quando a gente dorme, ele ronca e solta pum de noite. E padre, só precisa de ver, antigamente tão bem cuidado, agora está um cabelo saindo do nariz, saindo da orelha. Deus me livre e guarde. Meu Deus do céu, a gente parece que tem uma taturana saindo do nariz. Essa mulher vai para o céu loguinho. Não vou falar das mulheres agora não, porque vai se dar outra pregação. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. Consolar os aflitos. Perdoar os que nos ofenderam. Perdoar é uma obra de misericórdia. Rezar pelos vivos e pelos mortos. Um coração capaz de admitir Jesus como mestre tem essas características. E eu falei mais cedo, é um coração manso, é um coração humilde, é um coração que ama. Olha, gente, presta atenção. O Evangelho não disse assim, gostai-vos uns aos outros. O Evangelho diz, amai-vos uns aos outros. Então é possível que você ame sem gostar. Sim. Amar não é gostar. Amar não é sentimento. Amar é uma decisão. É um comportamento. E quando você se decide por amar, talvez lá na frente você consiga gostar. Você pode, por exemplo, amar uma pessoa sem conhecê-la. Quando você encontra uma pessoa na rua que sofreu um acidente e você presta ajuda, dá socorro, isso é amor. Você está amando um desconhecido. Então amar não é gostar. Jesus não mandou você gostar de todo mundo, mandou você amar. Então, sabe aquela pessoa complicada na sua família? Ela merece o seu amor. Se você não consegue gostar, pelo menos ame. Um dia eu falei sobre isso, assim, padre, finalmente encontrei um remédio para minha sogra. Não vou tocar no assunto da sogra agora. Ame. Ame. Quem tem Jesus por mestre do coração, ama.
Quem tem Jesus por mestre do coração obedece, começando a escutar. Escuta, Israel. Obedece. Quando a pessoa obedece, ela tem estrutura, ela tem estabilidade. O obediente, ele é uma pessoa estruturada. Na vida da igreja, por exemplo, a obediência, como um dos conselhos evangélicos, é o que garante à pessoa estabilidade na vocação, estabilidade na vida de doação. Mas isso funciona em todos os ambientes, não só na vida religiosa, na vida de família também. A obediência garante firmeza, estrutura, coragem. A palavra coragem significa a força do coração. Cor vem de coração e agem vem de força, de ação. Coragem. A força do coração é garantida pela obediência. Quem tem Jesus por mestre tem piedade, é piedoso. Dá ao Senhor a autoridade que Ele merece. Quem tem Jesus por mestre enxerga o mundo com esperança. Estamos estarrecidos com essa história do estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma vergonha para nós. É doído esse assunto. E tem que ser falado mesmo, tem que ser investigado mesmo, sim. Independente de quaisquer situações, é sempre hediondo o crime do estupro. Mas nós não podemos olhar para o mundo sem esperança. Nós não podemos dizer assim, é todo mundo assim. Nem podemos dizer, não tem jeito, em determinadas situações é sempre assim. Não. Quem tem Jesus por mestre tem esperança. Nós somos o povo da esperança porque somos católicos. Jesus morreu na cruz para nos salvar e graças ao poder da cruz eu posso esperar, eu devo esperar, olhar o mundo com esperança. Quem tem Jesus por mestre enxerga o outro com misericórdia e enxerga a si mesmo com paciência. Paciência. E enxergamos a Deus com um olhar de gratidão. Quem rejeita Jesus como mestre envenena o coração. Eu vou falar para vocês como é que é o ciclo do envenenamento do coração. Quem rejeita Jesus como mestre, começa com a murmuração. Aquela pessoa que reclama de tudo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Aquela pessoa que você fala, bom dia, ela responde, por quê? É a pessoa que reclama. Nunca está satisfeito. A murmuração é a antessala do desânimo. O desânimo é uma das tentações prediletas de Satanás. Ele gosta de semear o desânimo. Mas o desânimo só acontece quando a pessoa já navegou muito no mar da murmuração. A esposa que vai murmurando do marido, vai reclamando do marido, vai reclamando do marido, vai reclamando do marido. Chega uma hora que ela desanima. Ai, não aguenta mais. Quando a pessoa diz que não aguenta mais, ela ainda tem 40% do combustível. Quando você ouvir alguém dizer assim, eu não aguento mais, ela ainda tem força ainda. Porque se ela não aguentasse, nem isso ela falava. Se ela ainda teve força para reclamar uma última vez, ela ainda tem gás. A murmuração é a antessala do desânimo. Não permita que o desânimo te roube a esperança. Aí depois que a pessoa murmurou bastante, que está desanimada, a pessoa começa a viver aquele clima de abandono da fé. O remédio, a cura do coração, para ter Jesus como mestre, é o louvor. Louve, substitua as reclamações por louvores. Obrigado, meu Deus. Você chegou em casa agora, depois desse dia aqui na Canção Nova, feliz, maravilhoso, lindo, a missa maravilhosa, a pregação maravilhosa, e quando você chega em casa, em cima da sua mesa, 10 contas atrasadas. Louve, Senhor, obrigado. Louve. O louvor dá alegria, dá entusiasmo. Quero terminar, antes de fazer uma oração por você, falando de um testemunho. Um bispo muito famoso, muito querido, Fulton Sheen, era um homem de uma piedade muito grande. Perguntaram para ele assim, em quem você se inspirou, senhor bispo? O senhor se inspirou em algum papa, algum padre, alguma freira? Ele falou assim, não, eu me inspirei numa menina de 11 anos, uma chinesa. Aconteceu que a China, invadida pelos comunistas, tomaram conta de uma igreja.
amordaçaram um padre, prenderam um padre na sacristia, na sua casa paroquial. Os comunistas entraram na igreja, quebraram as imagens dos santos, depredaram a igreja, abriram o sacrário, pegaram o cibório com a hóstia consagrada e espalharam as hóstias no chão. O padre, olhando pela janela, ficou com o coração partido. Preso na própria casa paroquial, viu as hóstias consagradas no chão. E ele sabia exatamente quantas eram, porque na época da perseguição comunista, sabiam quantas pessoas vinham à missa. Ele sabia que eram 32 hóstias. E os comunistas espalharam pelo chão 32 hóstias consagradas. Quando saíram da igreja, eles não se deram conta que lá no fundo tinha uma menina. A menina que pertencia à comunidade paroquial viu aquilo. Quando os soldados saíram, ela foi e se ajoelhou diante daquelas hóstias espalhadas no chão. Fez 1 hora de oração para reparar a ofensa ao Mestre Jesus Eucarístico. E depois comungou com a língua, porque naquele tempo não podia, o leigo não podia tocar a hóstia naquele tempo. Era proibido ao leigo tocar a hóstia, então ela se inclinou e com a boca comungou uma hóstia. No outro dia ela fez a mesma coisa e o padre viu. Ela entrou na igreja sorrateiramente, escondida dos soldados, fez 1 hora de adoração e no final comungou outra hóstia com a boca. E assim por 32 dias. No último dia, quando ela comungava a última hóstia, a hora que ela se levanta, ela por um pequeno descuido tropeça num castiçal. E o castiçal cai no chão e o soldado acorda. E o soldado então vê a menina dentro da igreja e com as coronhadas de sua pistola, mata a menina na frente do altar. O padre que viu essa história, que presenciou tudo isso, disse: eu fiquei tocado com o testemunho daquela menina de 11 anos, que por 32 dias se aproximou de Jesus para reparar a ofensa que foi feita a ele. Esse bispo então decidiu fazer da sua vida uma constante adoração para levar as pessoas ao coração de Jesus. Talvez o que te falta é essa sensibilidade da menina, para assumir Jesus como mestre que merece nosso louvor, nossa reparação, nossa gratidão. Certa vez, um leproso, consciente da sua limitação, chegou até Jesus e disse: Senhor, se queres, podes curar-me. Eu quero fazer uma oração pelas pessoas que há muito tempo não deixam Jesus ser o mestre e por causa disso trazem o coração ferido. Trazem até histórias feridas. Hoje, como aquele leproso, podemos dizer: Senhor Jesus, Tu és meu mestre. Se queres, Tu sabes tudo. Tu sabes o que é melhor, és o mestre. Senhor, se queres, podes curar-me e todo novo serei. Então fale com Ele agora: Senhor, Senhor Jesus, se queres, podes curar-me, podes libertar-me. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Pode repetir isso para Ele, converse com Ele, Ele está aqui. Estamos na presença dEle. E podemos dizer: Jesus, Tu és o meu mestre, e como meu mestre eu te digo: se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Eu sei que nenhum pecado pode anular a Tua misericórdia. Então, Senhor, para Te assumir como mestre, eu preciso ser curado. Senhor, se queres, podes curar-me, e todo livre serei. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Vamos mais uma vez, rezando. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. E todo livre serei.
Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Não há pecado capaz de anular o grande amor que Deus quer te dar. Se a misericórdia te chama e seduz, creia e acolha o poder de Jesus. Se queres, juntos. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre, e todo livre serei. Coloca a mão sobre o seu coração, peça isso. Vamos clamar ao Senhor. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre serei. Mais uma vez, se você aprendeu, repita. É uma oração poderosa. Força. Se queres, e todo livre serei. Estamos na presença do Mestre, podemos pedir com confiança. Força. Se queres, podes curar-me, Senhor, todo livre, e todo livre serei. Coloca a mão sobre o seu coração e vai orando ao Senhor. Ore no Espírito, solta a sua voz. Senhor Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos. Dá-nos, Senhor, a graça de termos ouvidos misericordiosos. Senhor, que sejamos dóceis às impressões do Teu Espírito. Senhor, que eu leve em conta as necessidades do próximo. Que eu não seja indiferente ao meu próximo. Fazei de mim, Senhor, eu que quero ser Teu pupilo, Tu que és o meu mestre, faz de mim instrumento de cura e de libertação. De cura e de libertação para todos que estejam ao meu redor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo esta minha prece e que agora se cumpre na minha vida a profecia de um tempo novo para te honrar como mestre da minha vida. Vai ficando em pé suavemente, vamos cantar. Se queres, podes curar-me, Senhor. Fica de pé e levanta os braços. E todo livre serei. Vamos cantar proclamando, pedindo, implorando. Se queres, podes curar-me, Senhor. E todo livre serei. E todo livre serei. Só vocês, força na voz. Se queres, podes, força. Ele está ouvindo você. E todo livre. Para valer, então, pedindo com confiança. Se queres, podes curar-me, Senhor, e todo livre e todo livre. Que assim se realize na tua vida, pela força do coração de Jesus. Você seja liberto e Ele seja o mestre da tua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E todo livre serei. Vamos aplaudir o mestre da nossa vida, Jesus.